Oi, eu sou o Fábio, Eu sou Larissa. e esse é o Coisas de TV, o canal que está vestindo seu óculos de realidade virtual para poder falar sobre a grande Odete Roitman. Ai, matei de novo. Pois é, né? Grande vilã na primeira versão, uma mulher assim, né, que tinha seus momentos, mas porém muito incorreta em outros. E agora, será que continua vilão ou simplesmente o loba? Esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Odete, vilã ou loba? A gente vai discutir isso quando? Logo depois da vinheta. Aí eu achei que ia ficar impactante botar esse negócio. Fica meio Sônia Abrão, né? Sim. A Odete Roitman, quem assistiu a versão original de 88, conhece. É uma mulher que fala absurdos, fala que o Brasil é uma mistura de raças que não deu certo, fala que quer um hotel longe de pessoas que falam português e de moradores de rua, ela defende pena de morte, ela defende que se corte a mão de pessoas que cometem crimes. É Coisa uma tranquila, coisa sim, leve. Que super de boa. aquele teu tio que pesa muito o clima, né? Sim. Durante o jantar. Era essa, ao menos, a nossa querida Odete Roitman. Sim. E aí na nova versão, Manuela Dias deve ter pensado, não, ela fala muitos absurdos. Não vou botar ela falando tantos absurdos assim. Falando tão mal do Brasil, né? Sim, ela falou que é cringe não falar mal do Brasil, né? É brega, né? Segundo ela, é fora de lugar. Então aí ela transformou Odete Roitman, que se transformou numa personagem que dá umas alfinetadas em outras pessoas e vive sua vida como deve ser vivida. O que fez a gente pensar, talvez ela não seja tão vilã assim. Talvez ela seja meio loba, não é mesmo? Uma mulher que simplesmente corre atrás de seus desejos e fala o que está em sua mente, né? Uma mulher que cabe muito em 2025. Não, um dos principais detalhes, que inclusive a gente pode testar um comparativo, é que a Odete, em 88, ela se relacionava com vários homens, ela via filmes pornôs, e isso era visto, na época, aos olhares machistas da época, como uma coisa de um traço de vilania, né? Que a mulher não podia fazer isso. Uma espécie de perversão, né? Eu acho Sim. que por algum tempo, na verdade, a vilã era meio que desumanizada, de certa forma, por causa dessa vontade, dessa atração sexual que elas sentiam, assim. Boa parte das vilãs tem isso como um traço muito próprio de personalidade, assim, muito marcante de personalidade. Eu acho que a gente começa a ter uma viradinha ali nos anos 2000, que isso continua acontecendo, sei lá, você vê a Favorita, por exemplo, a Flora olha e fala, ai, aquele menino gostoso, não sei o quê, ou falando do Halley, sei lá, dali pra frente, ou a Nazaré falando, né, eu sou bonita, eu sou gostosa pra caramba, não sei, essa coisa assim. Eu acho que aí a gente já começa a ver como engraçado, como algo que a gente acha que tá certa, né? Elas estão certíssimas. Mas eu acho que até um pouco antes disso, era visto meio como uma perversão. Tipo, a mocinha, ela é mais certinha, ela é recatada, ela espera, né? Ela só fica com quem ela ama, enquanto a vilã não. A vilã está aí para aproveitar os homens que o mundo tem a oferecer. E aí eu acho que com a discussão sobre a sexualidade de mulheres, principalmente as mais velhas, temos filmes aí de sucesso como o De Pernas pro Ar, da Ingrid Guimarães, que fala muito sobre o assunto de sexo também. Então aí esse traço, eu acho que deixou um pouco de ser uma coisa de vilania. A gente vê com inspiração aquilo. Nossa, uma Exatamente. mulher nessa idade ainda tem uma vida sexual às vezes mais ativa que a nossa, é incrível isso. Eu acho também que, assim, tem uma coisa até talvez cênica também, porque a Beatriz Segal também parecia mais uma idosa, né? Sim. Tipo, você já tinha a impressão da Odete como uma avó e uma avó mais tradicional. O modo como você enxerga, a gente enxergaria a nossa própria avó. Aí talvez causasse um estranhamento maior, né? Porque eu acho que esse estranhamento com mulheres meio realmente idosas, né? Mais idosas, com cara de idosas, sei lá, ainda rola. Tem gente que tem maior preconceito, por exemplo, com a Ana Maria estar casando, com a Suzana Vieira falar de homem até hoje, né? Agora colocaram a Débora Bloch, que por mais que tenha 60 e poucos anos, ainda é uma mulher que não imprime exatamente isso, né? Uma mulher que tá. Ela não tem cara de vozinha, né? Ela tem cara de uma mulher de 60 anos de hoje em dia, que são mulheres muito mais ativas, muito mais.
E aí eu acho que junta essas duas coisas, fica ainda mais difícil você enxergar com olhos de repulsa ela ficar com homens mais jovens. Sim, e ainda ela claramente está se divertindo. E ela pega homens belíssimos. Porque ainda quando você mostrava que a Nazaré pegando, ela pegava alguns caras meio qualquer coisa, né? Caído, né? Você Zé vê, era meio Maier, né? caído. Aí nesse, ela só tá pegando garotão bonito. O elenco que passa pela mão do Odete é mais bonito que passa pela mão dos protagonistas. Com certeza, ela tá vivendo muito melhor que a Raquel, porque a Raquel, coitada, tá morando com o Renato Góes, mas sei lá quantas vezes que ela, né, que ela aproveitou aquilo lá, ela só dorme do lado dele só. Fora que tem toda aquela coisa do empoderamento, porque ela fala: não, eu só estou usando vocês, meus queridinhos. Eu não quero nada sério. Então, é um traço de inspiração pra gente. Como uma mulher daquelas consegue se divertir. Da mesma Sim. forma que homens se divertem, por exemplo. Sim, eu acho muito maravilhoso, porque assim, Odete tá há, sei lá, um mês no Copacabana Palace, né? Nisso ela já arrumou 3 homens. Obviamente que ela se ferra com isso também. Eu acho que até é interessante essa parte aí de mostrar que antes também, meio que, por exemplo, o fato dela apanhar, né? Que tem a parte que ela sofre violência na primeira versão, eu via meio que como uma punição. O público achava meio bonito, porque assim, tá vendo? Vai se meter com um homem mais jovem com essa idade, olha o que acontece, né? É isso que acontece. Ali nessa versão, a gente tem a impressão que, assim, isto pode acontecer, porque você, enquanto mulher, pode estar sempre, mesmo que você tenha dinheiro, mesmo que você seja muito poderosa, você pode estar sempre numa situação ali, tendo um pouco, né, por baixo. Você tá numa situação complicada porque você é mulher e você pode ser que um homem, sim, use de violência contra você. Você pode estar numa situação de desvantagem. Isso acontece pode acontecer em qualquer relacionamento, homem, mulher, independente da idade. E aí a gente fica, pô, a Odete não merecia, porque você fala, só porque ela se envolveu com ele acha que ele tem direito, né, de ir ser violento com ela. E aí, tanto é que teve aquela cena que as pessoas falaram, tá, mas como que ela se livrou dele, né? O que ela fez contra ele? Porque ele só some e tal, e ela fala que tomou as devidas providências. A internet ficou muito brava com isso, de não mostrar. E aí até teve uma cena, né, um insert ali, que eu acho que foi feito depois, que ela mandou bater nesse cara que bateu nela. Ou seja, ela não leva desaforo para casa, ela não sentiu exatamente vergonha do que aconteceu, ela fica, eu fui vítima de uma situação que pode acontecer com qualquer mulher, e ela vai trocando de homem como quem troca de roupa, né? Eu acho muito interessante que a gente tenha essa mulher que não necessariamente está procurando por um grande amor, né? Ela está procurando por satisfazer suas vontades, ela não quer casar mais, né? Ela não quer casar com um homem velho, ela já disse que isso é uma coisa que se faz uma vez na vida para ficar rica e nunca mais ela faria esse sacrifício, porque ela não gosta de homens mais velhos, ela gosta de homens mais novos, e ela já deixa bem claro, olha, gente, e se eu me apaixonar por você? Ela fala, não é isso que eu tô procurando, não é isso que eu quero, querido. Você tá aqui para satisfazer minhas vontades, quando eu não quiser, você, pelo amor de Deus, vai embora, né? É uma inspiração, é uma mãe, né? E também ajuda o fato de que ela é vista com maus olhos por pessoas que a gente acha chatas. Quando rolou o relacionamento, o jantarzinho na casa da Solange, e que ela começou a olhar aquele garçom, o Afonso virou pra Celina e falou, olha lá, minha mãe tá olhando o garçom. Aí você pensa, eu vou compactuar com esse chato moralista que tá aqui, ou com essa loba que viu um homem gostoso e quer sentar nele? Com certeza eu vou pensar na Odete. Claro, claro. E eu acho genial que se mostrem mulheres em situação de não querer relacionamentos, porque isso acontece. Eu faria muito aquilo que o Odete fez com aquele homem. Quando eu era solteira, eu odiava o homem que dormia na minha casa. Odiava. Não, pavor da pessoa acordar e tipo, ter que fazer café pra ela. Aí ela bota lá, o que acontece? O mocinho acha que ele tem que dormir e acordar no outro dia, e a pessoa tá lá e tal. E ela fala, meu Deus, esse homem continua na minha cama. Aí ela fica desesperada, que como é que ela vai fazer? Ela vai mandar ele embora? Aí ela vai ter um embate, né? Embate, coisa chata, embate, né? O que ela faz? Pega o celular, coloca do lado dele para ele acordar, liga do banheiro e fala, olha, eu vou terminar aqui de tomar meu banho e espero que quando eu termine de tomar meu banho, você esteja bem longe daqui, porque eu não quero que você continue no meu quarto. Pode tomar o café da manhã do hotel, que é muito bom, mas longe de mim e depois vai embora. Como que você acha que este comportamento é reprovável? Eu não consigo achar.
Ou então quando chega o homem lá e começa a brigar com o nerd. Inclusive, eu adorei a cena em que o nerd botou a Odette Roitman pra jogar jogo de realidade virtual. Porque assim, ela se permite divertir com isso. Ela, eu tô pegando esse aqui, deve ser divertidinho, deixa eu experimentar esse negócio. Não é muito diferente da Ana Maria Braga, que também joga Sim, videogame. sim. Mas você não acha que colocaram isso meio que. Você viu que ela tá com um jogo de tirinho pra mostrar, ela mata pessoas? Eu achei que Manu quis, Assim, tipo, ela gosta de jogos violentos. O que eu não vi problema nenhum. Eu acho ótimo ir no shopping usar, e, sabe, de vez em quando brincar naquela máquina que tem. É uma bobagem, uma diversão. se foi isso que aconteceu, é mais prova de que a cabeça da Manu nunca tá no lugar certo. Porque Sim, ela acredita que jogos são violentos quando tem trocentos estudos mostrando que o oposto disso, em que é super saudável, mesmo você ter um jogo assim de guerra, com um pouco mais de violência, que é uma forma de você extravasar, né? extravasar, né, desestressar, etc. E é o ideal você fazer isso numa ficção e não na vida real, né? Poxa, gente. Manuela Dias. Ou você. Se você criou isso como meme pra ficar engraçado, obrigado. Ficou Ótimo. realmente incrível. Eu adorei a cena. Se você quis mostrar como, nossa, olha que repulsivo, ela jogando joguinho de morte, não sei o que, enquanto ela transa com o rapaz mais novo, sinto muito, você errou, a gente tá do lado da Odete. Não tem como. Com os relacionamentos, eu acho que ela está certíssima. Ela só tomou boas decisões até agora. Tipo, por que que ela ia querer namorar um cara que não ia dar nada pra. Porque é isso, né? Na situação dela, não faz nenhum sentido ela namorar um cara mais. Assumir um cara mais novo. Tipo, ela só perderia com isso. O cara ia querer ficar pegando o dinheiro dela, ela sabe disso. Então, ela evita esse tipo de comprometimento justamente para não ter nenhuma perda, né? Ela usa até quando ela consegue, depois ela vai lá e troca por um mais novo, mais bonito. E temos vídeo novo no nosso clube de membros para quem faz parte do Plano Maneco. A gente debateu a novela O Outro Lado do Paraíso. Olha que legal. Sim, muita gente fica aí falando que a novela, na verdade, foi boa, que a gente não sei o quê, que essa novela foi o auge e tal. E a gente resolveu relembrar, porque não só éramos vivos, como, como já cobríamos TV nessa época. Então a gente resolveu relembrar bem essa história. A gente fez isso para o clube de membros, né? Então, se você quiser ver o que a gente achava de O Outro Lado do Paraíso de verdade, se inscreve aí no Plano Maneco, que além dessa, você tem várias outras vantagens que são bem legais. E outro ponto que eu também vejo que a Manu tenta vilanizar, porque a Manu, ela tem certeza que a Odette Roitman é uma vilã. Ela já falou, onde Odette Roitman pisa não nasce grama. Ela acredita que é uma vilã. Então toda vez que ela fala alguma coisa, eu acredito que é a Manu falando, olha, eu vou transformar ela numa grande vilã. E às vezes é uma coisa equivocada. O texto que a Odette Roitman fala sobre ela não gostar da maternidade, de não querer ser filho, não é direito da mulher ela também não querer ter filho? Então, isso eu achei Eu achei meio muito assim. estranho. Eu achei muito estranho. Porque, assim, uma coisa, eu acho complicado esse discurso que agora a gente tem com algumas pessoas adultas que acham muito bonito falar que elas odeiam criança. E esse discurso child free eu acho complicado, porque eu acho que você acaba demonizando as mães, que são pessoas que estão tentando criar seus filhos da melhor maneira possível. E você tem que entender que, sendo adulto, às vezes você vai coexistir num espaço onde tem crianças, e as crianças são. Elas não têm essa maturidade de saber que elas não podem chorar no avião. E não é culpa da mãe sempre, a mãe não soube educar para a criança não chorar. Às vezes, quando a criança está numa situação de estresse, ela vai, o jeito dela extravasar é chorar, é gritar, às vezes correr no lugar. A gente tem que ter maturidade para lidar com isso. Eu acho meio tosco adulto que fica tipo, eu odeio criança, eu não gosto de criança perto de mim, eu odeio quando tem criança em avião. Se a Odete falasse desse tipo, falando de maneira horrorosa sobre crianças, eu acho que a gente podia vilanizar ela um pouco. Porque, sabe assim, porque tem gente que fala de um jeito que você fala, vamos, né? Tudo bem você não gostar de criança, não querer ter filho, mas há um modo de se falar disso que não seja. Agora, a Odete simplesmente falou: eu nunca tive vocação para maternidade e eu fui mãe porque o meu marido achava que isso era importante. Isso há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era totalmente verdade, né? Muitas mulheres acabavam sendo mães porque toda mulher tinha que ser mãe. Era socialmente aceito que isso acontecesse. Como assim você não vai ser mãe? Era quase um imperativo, né? As mulheres que não eram mães casadas, depois que casassem e não resolvessem não ter filho, eram muito mal vistas. Então,
né? Todo mundo tinha filho meio que de uma maneira compulsória. E aí ela fala, eu nunca tive vocação para isso, eu nunca gostei, né, de brincar com crianças, me entedio e tal. E aí até tem um tomzinho, mas ela não chega a ser cruel, ela só fala que ela realmente não tem vocação para isso e que talvez se ela tivesse que escolher hoje em dia ela não seria mãe. E não tem problema nenhum nisso. Eu acho que tem várias mulheres fazendo essa escolha de não ser mães, de entender que para elas isso não vai caber na vida delas. E assim, não consegui entender aonde estava de fato o problema nesse texto, assim, sabe? Eu vejo uma questão, um moralismo grande. Eu, por exemplo, tenho conhecidas que fizeram laqueadura, por exemplo, que não tem interesse em ter filhos, e elas são julgadas pelas pessoas. As pessoas demonizam muito isso. Sim, vai que você muda de ideia, vai que não sei o que, né? Eu acho que é bem complicado. E as mulheres sofrem por isso. Mulheres que têm, né, tomam essa decisão ativa de resolver não ser mães, são muito julgadas pela sociedade. Então, assim, você colocar isso na boca de uma vilã, tipo assim, realmente elas estão erradas, olha, realmente isso não é certo, eu acho complicado. Eu achei meio fora de tom aquele texto ali, porque eu achei mais um desabafo, sabe? Assim, na minha época não tinha como não ter filho, eu tive filho porque meu marido queria, e depois eu descobri que eu não tinha vocação para isso. E isso aconteceu com tantas mulheres, isso eu já vi acontecer com mulheres na minha família. Assim, de ter sido pressionadas para ser mães, e depois você vê que realmente ela não tinha tanto jeito. Claro que não é que ela não ame o filho, sabe? Não é nada disso. E a própria Odete, você pode ver que ela se preocupa com aqueles encostados. Infelizmente, ela devia largar a mão completamente. Mas não é essa questão. Tipo, não é que não ama o filho, que quer que o filho. Mas é que você não tinha a vocação para aquilo e você foi obrigada. Então, a sua relação com a maternidade, obviamente, tem muito mais camadas, né? Do que a relação de uma pessoa que sempre quis ativamente ser mãe. E até essa relação da pessoa que quer ativamente ser mãe e tem filho, às vezes é mais complicada do que você imaginava na sua cabeça, né? Porque é uma coisa complexa a maternidade. A impressão toda que a gente tem disso tudo é que a Manuela Dias optou por dar uma amenizada, né? Uma suavizada no texto da Odete, e decidiu acentuar algumas coisas que ela acredita que fossem dar o tom de vilã da personagem. Só que a autora não percebeu que essas coisas não dão um tom. E que as pessoas da internet estão apoiando o lado dela. E somado ao fato de que ela escreveu todos os outros personagens como avatares dela mesma, que são um pouco chatos em seus discursos, aí a gente tá vendo que a gente tá torcendo e gostando das cenas da Odete. Ela fala uma outra coisa errada? Sim, mas todo mundo fala uma outra coisa que está passando pano pra ela, né? Não, mas todo mundo é uma pessoa imperfeita. E ela se tornou aquela personagem que fala algumas verdades, que você fala, nossa, é até meio coerente. Isso são umas coisas que às vezes você se espelha com uma forma como ela se relaciona com homens, enfim. Eu acho que ela é uma mulher livre, é um exemplo até. Exato. E assim, a outra Odete, né? Muita gente falando, mas é porque a Odete nunca foi vilã. Obviamente, ela nunca foi uma vilã de meter a mão na massa. Ela não é uma pessoa. Até porque ela é muito poderosa para isso. Eu acho que o Gilberto Braga, ele é muito esperto nessa situação. A Odete, ela é tão poderosa que ela não teria por que matar uma pessoa, ela. Ela pode mandar, ela tem dinheiro para isso. Ela tem dinheiro para fazer. Ela não precisa sujar as mãos dela. E ela talvez ache até brega isso, né? Tipo assim, ela acha isso menor para uma mulher do tamanho dela. Quem suja a mão pra ela é a Maria de Fátima, né? Exato. E é por isso que a Maria de Fátima é a vilã. Porque é que a Odete sabe que ela é poderosa o suficiente para comprar uma pessoa para botar a mão na massa para ela. E assim, ela era muito manipuladora. E aí muita gente fala, mas ela nunca foi essa vilãzona. Ela era uma pessoa, você percebia nela que ela era extremamente manipuladora. Inclusive na relação com os filhos. Ela era muito mais cruel com a Heleninha, né? Vira e mexe dava umas cutucadinhas na Heleninha que continuavam deixando a Heleninha naquele lugar de mulher frágil, de mulher que não acreditava nela mesma. Trazia sempre a história do acidente do irmão, né, que teria sido culpa da Heleninha. Com o Afonso, ela fazia de um jeito que ele fosse muito dependente dela. Esse Afonso fica dando de dedo na cara dela o tempo inteiro. O outro Afonso se preocupava com tudo que a mãe dele ia pensar. Chega uma hora que ele não quer sair de casa pelo que a mãe dele vai pensar, não sei o quê, porque a mãe dele não vai gostar, né? Tipo, tinha aquela mística sobre a Odete Roitman, que a Celina era extremamente dependente da irmã também.
ouvia muito, toda vez que a Odete falava, você tá gastando muito, Celina, não sei o quê, a Celina ficava tipo assim, essa Celina vai lá e é afrontosa, fala, ai, não sei o quê, né? Todo mundo responde essa Odete Roitman, então ela perde a mística, né, de vilã, que era aquela pessoa que manipulava todo mundo, além da Odete, como a gente já disse no começo, falar coisas de fato preconceituosas, de fato ruins, né? Assim, falar que tem que cortar a mão de assaltante, sabe? Falar que pena de morte é legal, ser racista em determinados momentos. E aí também, né, você muda as coisas todas, e aí você. Agora, a Maria de Fátima, por exemplo, é negra, que eu não vejo problema, mas você tem que mudar certos discursos dela, né? Porque senão vai parecer incoerente. Mas será que uma Odete Roitman não poderia ser incoerente? Tipo, ela ser preconceituosa e nesse fato específico ela aceitar? Enfim, né? Eu acho que tem ali problemas de ajuste mesmo. Esse caso eu acho que eu concordo com o que a Bela Campos falou, que ainda há essa coisa de hierarquia e que ela se considera superior a Maria de Fátima, tanto que ela está usando a Maria de Fátima para conseguir as coisas que ela quer. Eu vejo mais como uma concessão dela. Eu não acho que ela deixou de ser preconceituosa. Exato. E tem também uma questão que toda vez que a gente fala da Odete ser vilã, que as pessoas falam, mas atenção, gente, agora vai vir um spoiler da novela de 88, tá? Você segura aí. Mas a Odete foi responsável pela morte do filho dela, não sei o quê. E ela é realmente vilã. Isso não aconteceu nessa versão. Não temos nem certeza se vai acontecer. Exatamente. Se você quer mostrar que a pessoa é vilã, você tem que mostrar desde o começo. Você não pode mudar assim do nada. Tanto é que esse acidente não é falado. Antes desse acidente, ele era reforçado. A Heleninha bebia, às vezes, muitas vezes, porque ela lembrava que ela era responsável por ter matado o irmão. Agora, o que a gente vê da Heleninha é aquele incêndio no Tiago, né? Na casa do Marco Aurélio lá, que ela deixou o filho sozinho para não sei o quê. Ela foi Teresa de Garota do Momento. Não sei como que vai ser essa história. Mas, assim, realmente, na versão original, há uma construção de Odete que você... Chega uma hora que você fala, não, mas será que... Ela vai piorando de tal modo que até no final você fala, putz, ela realmente não tem como você perdoar ela, porque ela é capaz de incriminar a própria filha por um crime que ela não cometeu. E essa, né, incriminação da filha é a responsável, foi o grande gatilho para a Heleninha se tornar alcoólatra. Então, o quê? Está tudo interligado, né? De maneira muito coerente. Agora, eu não sei se a gente vai ter isso. Então, assim, não dá para você trabalhar com coisas que a gente viu na primeira versão. Ela é vilã porque eu sei que ela fez isso. E se ela não fizer agora? Nessa versão, Renato Filipelli tem burnout. O antigo não tinha. E aí, agora? Cadê seu Deus? Então, e agora? Agora, Maria de Fátima e César não se amam. E aí? O nosso veredito, então, pra questão Odete Roitman, vilã ou loba, acho que a nossa resposta é loba. É loba, né? Pra mim é lobíssima. Ela vai precisar desacatar alguns direitos humanos aí pra eu parar de gostar dela. Por enquanto, ela não desacatou nenhum. Até eu achei muito bom a parte da Laís e da Cecília, que, tipo, pra mim, que era pra ela ser... Igual, o Marco Aurélio, ele é homofóbico, né? Mostra o tempo inteiro. Eu achei que a Odete também ia ser. Aí, a única coisa que ela fala pra Laís e pra Cecília é: vocês têm certeza que vocês querem ser mães? Porque vocês são tão livres, a maternidade é superestimada. Eu achei que ela até deu um conselho que é uma coisa que é a se pensar. Porque realmente, depois que você tem filho, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, né? Não dá pra ficar saindo, né, tal, né? Você tem uma pessoa pra cuidar. Eu achei até que ela foi simpática, sabe? E aí as pessoas saem dessa conversa. Odete não perde uma oportunidade de ser desagradável. Eu falei, ela só falou pra vocês, gente, pensa bem antes de ser mãe, porque realmente é uma responsabilidade. Não achei nada que a minha mãe não falaria pra mim. Enfim, mãe, é isso. Loba e mãe de gays. E mãe de garotas também. Mãe de gays e garotas. Se você gosta de séries, novelas, reality shows, lobas que jogam Halo com novinhos antes de sentarem neles, fica aqui no Coisa de TV. Não, jamais superarei. Perfeita. Que tarde que ela teve. Eu queria isso. É meu sonho. Se eu ficar solteira com 50 anos, eu não espero nada além de ser Odete Roitman. Se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais, estão aparecendo todos aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. E tem o grupo do WhatsApp, caso você queira receber as informações de quando sai vídeo novo e você não tem rede social. Então, entra aí.
É isso, conta pra gente se você também acha Odete Lobo, se você acha ela vilã, enfim. Conte aí o que você acha, o que você tem pensado sobre esta novela, sobre essa readaptação. É isso, e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau.